Creio que me estão a ouvir. Estão. Boa tarde a todos e queria agradecer desde já à direção da ADFER por este convite para moderar esta sessão e ao Presidente do Congresso também, e agradecer aos meus colegas de painel pela vossa disponibilidade para esta participação. E, portanto, vamos começar. O nosso foco é, de facto, o transporte ferroviário como papel estruturante nas áreas urbanas e, portanto, os intervenientes, temos dois presidentes de Câmara, o Dr. Rui Moreira, o Dr. Ricardo Riu, o Sr. José Pacheco substitui o Sr. Apolinário, o engenheiro Apolinário, e o engenheiro Vítor Santos, do Metropolitano de Lisboa. Portanto, temos aqui, assim, suficiente diversidade para termos um debate animado e vou já deixar um aviso à navegação que o debate vai se estender para esse lado, para a audiência. Portanto, contamos convosco para interagirem connosco e levantarem algumas das questões, porque estes membros do painel têm certamente todo o interesse e à vontade para vos responder. Sr. Engenheiro, não se quer chegar um bocadinho mais para a frente? Está aí com um ar assim mais escondido. E, ora bem, portanto, começando um bocadinho aqui com o nosso tema, portanto, o ferroviário é reconhecidamente um modo estruturante. E é um modo estruturante por razões diversas, portanto, desde logo porque funciona em sítio próprio e, portanto, o que dá uma vantagem, desde logo, grande em termos de velocidade, portanto, em termos de nível de serviço que pode prestar e, portanto, é um transporte de massas. Mas não chega porta a porta. Portanto, é também um modo que precisa de parcerias e precisa de parcerias com os outros modos para o alimentarem. E, portanto, neste contexto, surge e emerge a intermodalidade como um fator fundamental para o funcionamento quer do ferroviário, quer de toda a rede de mobilidade. E, no fundo, é isso que acaba por ser o nosso objetivo último, é produzir acessibilidade através dos nossos meios, dos nossos instrumentos da mobilidade. E é inevitável que, quando começamos por um modo que é estruturante, é inevitável que temos que começar a refletir sobre a rede e, portanto, e sobre como é que esse modo estruturante tem as suas antenas para os locais onde temos as atividades e onde os cidadãos precisam dessa mesma acessibilidade. Portanto, colocam-se aqui várias questões, desde logo, como é que funciona esta questão da parceria com os outros modos? Estamos em parceria, estamos em competição, como é que se articula esta parceria? Os últimos anos observamos uma evolução brutal ao nível dos sistemas inteligentes e, portanto, e dos sistemas de comunicação, portanto, que nos permitiram agilizar muito esta interação entre modos de transporte e, portanto, que facilita, de alguma forma, um ambiente colaborativo. Mas também apareceram outros parceiros, digamos, neste ambiente, que é um ambiente, podendo não parecer, é um ambiente muito competitivo, onde aparecem outros parceiros e alguns parceiros que até hoje são muito importantes na mobilidade, são muito importantes na percepção do nível de serviço que o cidadão tem e não são modos de transporte, são modos de informação, basicamente. E hoje esses também se assumem como importantes em termos desta organização da rede. E vou começar pelo norte e vamos acabar no sul. Começava aqui por Braga, pelo Dr. Ricardo Riu, e peço-lhe que me dê a sua visão de todo este problema na perspectiva da cidade de Braga. Muito obrigado, muito boa tarde. Cumprimentar, em primeiro lugar, todas e todos os presentes, agradecer o convite à FERCIT, a quem cumprimento na pessoa do seu Presidente e também do Presidente do Congresso, os meus colegas de painel. E a primeira saudação que eu queria fazer, e que há pouco, de certa forma, discutia com o Dr. Pedro Cisa Vieira, é que acho muito importante que esta discussão seja feita em torno das áreas urbanas e não em torno das áreas metropolitanas, porque às vezes o facto de nos focarmos excessivamente nas áreas metropolitanas dá-nos uma visão um bocadinho distorcida daquilo que é
a realidade do país. E todos os sistemas de transportes, como obviamente as acessibilidades, são um elemento fundamental para aquilo que é a promoção da coesão territorial e os fatores de desenvolvimento de cada uma das zonas do nosso território. Braga, que é uma das cidades que no país mais tem crescido, a todos os títulos, e mais se tem desenvolvido, não apenas crescido em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Foi o concelho em todo o país, de acordo com os dados recentemente divulgados pelo INE, que mais cresceu em termos de população na última década, foram cerca de 12 mil habitantes novos, cerca de 6,5%. É um território que tem atraído muito investimento nacional e estrangeiro, que tem criado milhares de postos de trabalho, que é dos ecossistemas mais inovadores, com estruturas como a Universidade de Minho, com o Instituto Ibérico de Nanotecnologia e vários outros centros de produção de conhecimento muito, muito relevantes, que tem crescido até também do ponto de vista da atratividade turística na região e no país, em termos de peso do número de turistas que conseguimos captar e reter. Só para vos dar este número, em cerca de 9 anos nós triplicamos o número de dormidas em Braga, passando de cerca de 200 mil em 2013 para mais de 600 em 2019, e hoje já estamos a ultrapassar essas cifras pré-pandémicas. Isso, no fundo, demonstra que há aqui todo um conjunto de dinâmicas demográficas, sociais, económicas, que têm que ser também valorizadas e tidas em conta na estruturação dos sistemas de transportes. Em termos de contexto territorial, nós somos uma cidade muito bem servida, diria como quase todo o país, em termos de autoestradas. Temos uma rede de autoestradas muito alargada, não só para a interligação, obviamente, com o Porto, com o Norte, mas também numa lógica mais micro, com todos os concelhos vizinhos e com os concelhos mais relevantes do ponto de vista vizinho, Famalicão, Guimarães, Barcelos, Viana do Castelo, com uma particularidade ainda assim, somos dos territórios onde o custo por quilómetro é mais alto em termos de portagem, não temos scooters, temos inclusivamente o azar, que às vezes acontece a alguns territórios, de termos tido uma dupla concessão do mesmo troço de autoestrada, o que nos leva a termos que pagar o dobro de portagens para sair numa determinada saída, face àquilo que é a saída subsequente da autoestrada, o que é também um daqueles casos, já que estamos a falar de ferrovia, do entroncamento, que acontecem também na escala rodoviária. Do ponto de vista dos outros sistemas de transporte, as coisas não correm tão bem. E do ponto de vista ferroviário, Braga está estruturalmente num cul-de-sac, não é uma ligação de rede. Para quem vai fazer a ligação de comboio de Lisboa a Braga, obviamente há ligações diárias, há 6 ligações diárias, ou alfa ou intercidades, mas a verdade é que a estação de Braga, uma estação central no centro da cidade, é uma ligação em cul-de-sac a Mine e, portanto, a linha normal segue para norte, a linha do Minho, em direção a Valência e Vigo, sem passar por Braga e, portanto, estamos ali, de certa forma, um pouco deslocados. E já falarei um bocadinho mais sobre isso. Relativamente a outro tipo de ligações, hoje, por força das dinâmicas que existem em termos académicos, em termos económicos, há uma circulação diária de milhares de pessoas entre Braga e Porto, nos dois sentidos, de manhã à noite. São cerca de 24 ligações que nós temos diariamente e que estão razoavelmente preenchidas em cada uma das suas viagens, o que também atesta esta necessidade que existe de modernização e de dotar um serviço cada vez mais capaz nessa mesma linha. Já para norte, as coisas não correm tão bem e nós temos o comboio Celta, o famigerado comboio Celta que liga Porto a Vigo, que é quase, diria, um comboio turístico, porque uma ligação que nós fazemos por carro em pouco mais que uma hora, se tanto, fazemos por comboio em 2 horas e meia entre o Porto e Vigo, que é algo claramente pouco competitivo, mas que ainda assim, apesar de algumas resistências que têm existido estruturalmente, se tem mantido e tem crescido, inclusivamente com campanhas promocionais bastante mais agressivas em tempos recentes, com o número de passageiros a crescer em cada mês. E, portanto, é uma linha que nós consideramos muito importante e que no futuro esperamos que venha a ter grande futuro com o investimento que está previsto também na ferrovia nessa matéria. Depois, existe uma outra dimensão que está, diria, praticamente descoberta, que é a microligação nos territórios envolventes, em termos ferroviários. Nós estamos a 15 minutos de carro de Guimarães, mas não temos uma ligação ferroviária entre Braga e Guimarães, ou entre Braga e Barcelos, e de Braga a Famalicão, é como vos referi, através da estação de Nino que existe, e mesmo no resto dos territórios envolventes não existe essa mesma estruturação. E, portanto, a ferrovia acaba por ser mais do que um meio de ligação entre estes territórios, uma espécie de cicatriz que existe no território, que não tem propriamente grande utilidade nos moldes como está formatada atualmente.
Nós encaramos o futuro com grande expectativa, assumindo que aquilo que tem sido os compromissos reiterados do atual Governo em matéria de investimento na ferrovia, e do anterior também, aliás, a nível nacional, seja uma realidade de facto, porque no plano ferroviário e nos investimentos futuros que estão previstos, há, desde logo, uma correção desse erro histórico, de isolar Braga num cul-de-sac e de passar a integrar Braga numa linha de circulação para norte, e, portanto, será criada uma nova estação ferroviária na zona noroeste da cidade, que vai ligar, de acordo com as previsões, em meia hora à fronteira, e, portanto, será inclusivamente um dos primeiros troços dessa nova linha a ser criado, que depois irá, obviamente, beneficiar dos melhoramentos da ligação ao Porto, para ter também uma ligação não de cerca de uma hora, como hoje existe, mas também de meia hora, e depois ligando à ligação de alta velocidade entre o Porto e Lisboa, que nos colocará não a 3 horas e meia, mas a 2 horas e qualquer coisa de Lisboa, o que é, obviamente, muito mais competitivo, muito mais interessante para a cidade de Braga. Esses investimentos são cruciais e juntam-se a uma outra questão que é também ela fundamental para toda a região norte, que é a ligação ferroviária ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não faz sentido absolutamente nenhum que, como hoje acontece, um dos principais aeroportos do país, e um aeroporto que não serve apenas a região norte, mas serve a euro-região de norte de Portugal e da Galiza de forma muito consistente, tenha apenas a ligação de metro ao Porto, que obviamente penaliza também a mobilidade e a acessibilidade do aeroporto e o impacto que ele pode ter no resto do território. A juntar a isto, há a tal dimensão mais próxima que eu referia, em que nós temos vindo a reivindicar os presidentes de Câmara, as instituições de desenvolvimento do território, a Universidade do Minho e vários outros agentes, as associações empresariais, de há muitos anos esta parte, que no mínimo se faça um estudo técnico e económico para avaliar a capacidade de concretização de uma ligação ferroviária dentro do quadrilátero urbano. Já foram equacionados diversos modelos, desde a ferrovia em sentido estrito até a criação de linhas de metro-superfície. Mais recentemente, os estudos têm apontado para modos complementares, pegando também na questão que referia, que é, nomeadamente, a extensão para a ligação interconcelhos daquilo que são os projetos que neste momento estão a ser desenvolvidos dentro dos próprios concelhos, nomeadamente dos mais urbanos, como é o caso de Braga, que é a criação do Bus Rapid Transit, do sistema de transporte dedicado dentro do próprio concelho, que é uma forma que nós consideramos que poderá ter um impacto, quase diria, revolucionário do ponto de vista da atratividade do sistema de transporte dentro dos concelhos, e isto tem muito a ver também com o tema que hoje aqui nos reúne, a questão da sustentabilidade. Dou-vos esta nota: Braga é um concelho que, de acordo com o último Eurobarómetro da União Europeia, é uma das cidades mais utilizadoras de forma massiva de viaturas próprias à escala europeia. São cerca de 60% dos nossos cidadãos que normalmente utilizam as suas viaturas próprias dentro da cidade para fazerem as suas deslocações ou para os concelhos limítrofes. E esta atratividade que o concelho tem ganho permite-nos ter hoje um número que não é muito positivo do ponto de vista dos impactos sobre a qualidade de vida das pessoas, que é este. Na ponte 25 de Abril passam normalmente 150 mil viaturas por dia. No nó de Enfias, que é o nó que liga a zona norte da cidade a concelhos limítrofes como Vila Verde e Amares, passam diariamente mais de 100 mil viaturas, o que é, obviamente, uma realidade muito impactante do ponto de vista daquilo que é o congestionamento do trânsito, a poluição atmosférica também que existe na cidade de Braga. E, portanto, esta necessidade de estimular a utilização de modos de transporte público, seja através dos tradicionais autocarros, onde temos vindo a fazer um investimento muito considerável na renovação da frota, seja através deste novo sistema de transporte, é obviamente muito importante. E a novidade aqui é esta de que realmente existe hoje um conjunto de estudos que vão apontando para que a solução no quadrilátero urbano, neste aglomerado de cidades que junta Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão, que representa no seu conjunto mais de 700 mil pessoas, possa vir a ser, já não tal ferrovia, mas sim um sistema extenso de BRT que possa, obviamente, ligar as diversas cidades. Já voltamos assim, deixe-me agora ouvir um pouco o que é que se passa no Porto. Muito boa tarde. Agradeço muito o convite, é um prazer e uma honra estar aqui. O que é que se passa no Porto? Nós temos procurado desenvolver uma estratégia de substituição do transporte individual por uma substituição pela substituição para o transporte público. É evidente que isso implica um conjunto de investimentos, mas implica também uma estratégia. E nós, a nível de estratégia,
desenvolvemos uma política de mobilidade assente em 4 conceitos: inteligência, intermodalidade, inclusividade e sustentabilidade. Parece que são as mesmas coisas, não são, se me permitem apenas para ler, para ser mais simples. Inteligência, porque estão a ser adotadas soluções tecnológicas para a gestão mais eficiente do tráfego, nomeadamente coisas como os semáforos inteligentes de nova geração, como o estacionamento, também ele guiado por uma nova forma de articulação, e na segurança rodoviária, um tema que cada vez mais interessa ou volta a interessar as cidades, até por causa dos modos suaves que estão em curso. A intermodalidade, porque temos feito um esforço muito grande para compatibilizar os diferentes modos de transporte, que inclui naturalmente o modo ferroviário, mas inclui também aquilo que nós temos que é metro, aquilo que são os transportes rodoviários, nomeadamente a STCP, que hoje é uma empresa intermunicipal, e depois os modos suaves nas suas várias vertentes. A inclusividade, porque aquilo que pretendemos é garantir o acesso universal ao transporte público, com especial atenção a grupos específicos. Nós hoje já temos o transporte gratuito para os menos de 18 anos, temos transporte com custos beneficiados para os idosos, e para os outros, como sabem, com o PARTE e com todas as políticas, temos hoje, de facto, um transporte universal. E, por fim, a sustentabilidade, porque precisamos de uma política orientada para a redução das emissões, para a eficiência energética, para o baixo consumo de recursos, e é difícil compatibilizar essa sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade social, porque a sustentabilidade abrange várias dimensões. Dito isto, aquilo que nós temos neste momento em curso uma expansão da rede da Metro do Porto. A rede da Metro do Porto era uma rede que basicamente funciona em estrela, tem muito pouca, ao contrário da Metro de Lisboa, tem pouca concentração no perímetro mais urbano da cidade. É uma linha, aproveitou no fundo os antigos ramais ferroviários existentes e, portanto, funciona muito, se quiserem, num modelo de estrela. O transporte rodoviário público procura compensar, de alguma maneira, garantir a capilaridade necessária para chegar aos interstícios dos espaços urbanos, e, naturalmente, o transporte ferroviário vai dotar agora a cidade de novas ligações, porque, ao fazer eu prefiro chamar-lhe uma paralela à linha do Norte, vai permitir que a linha do Norte possa ser mais utilizada para transportes interregionais e vão ter aqui uma compatibilização. E, portanto, tudo isto, a cidade apostou nesta estratégia. A construção do terminal intermodal em Campanhã é exatamente uma aposta nesta estratégia dos vários layers, porque estamos naquilo que é a maior estação ferroviária a norte, que liga com um terminal importantíssimo a nível da STCP, que neste momento concentra lá serviços, e também os expressos e também os operadores privados, que tem ali um terminal, uma passagem da Metro do Porto e ali todos os modos suaves. E, portanto, aparentemente tudo isto correrá e vai mudar o paradigma do transporte na cidade, uma cidade que vive como todas as metrópoles, ainda que sejamos uma pequena metrópole, com o problema das marés. Nós temos uma maré matinal que dobra a população do Porto e uma maré à noite que recupera, que volta a ter a cidade com os seus residentes, já agora os seus eleitores, o que coloca também um problema aos eleitos, porque nós temos uma pressão que é o dobro daquilo que são os cidadãos residentes e votantes. Quais são as questões que eu gostaria de deixar e que causam alguma perplexidade? A maior perplexidade é que, da forma que as coisas estão ordenadas a nível dos vários modos de transporte, é evidente que os modos suaves são modos em que o município tem alguma capacidade de regulação, mas ainda assim estão muito determinados pelo Estado Central na sua regulação. Há coisas que nós não podemos não permitir, para sermos claros, e vamos desde o Uber às trotinetes. Portanto, são princípios que são definidos a nível nacional, de uma forma um pouco cega. Depois temos aquilo que é o transporte rodoviário, em que temos um sistema em que, tendo passado para os municípios são responsáveis não apenas pela operação, mas
pela manutenção e pela viabilização do transporte STCP, em que o município do Porto tem 54% do capital, os outros municípios que fazem parte têm o restante. Depois temos a Metro do Porto, que é uma empresa que depende de um ministério, em que os municípios têm uma posição minoritária, e depois temos a Ferrovia, que depende de outro ministro. Cada vez que alguma decisão é tomada, compreendem que há aqui uma dificuldade de articulação, de compatibilização e quase, eu diria mesmo que corremos o risco de se perder alguma coisa por haver quase 4 tutelas diferentes nesta matéria e principalmente por haver decisões que são tomadas por um meio de transporte que acaba por ter um peso e um impacto decisivo num outro meio de transporte que é pago por gente diferente. Para sermos claros, nós, por exemplo, a extensão da rede da metro com BRTs vai obrigar a STCP a mudar completamente a sua operação. Compreendem que nós, a partir do momento, nós não podemos pôr os autocarros a concorrer em cima das linhas de metro. Temos que pegar na STCP e transformar a STCP numa empresa que vai muito mais à capilaridade do território do que vai hoje, deixando de fazer antenas. Mas, ao mesmo tempo, olhamos para a metro e vemos a questão da ferrovia e, por exemplo, nós vamos ter uma nova ligação entre Gaia e o Porto por metro ferroviário. A nova linha a paralela à linha do Norte vai fazer Santo Ovídio em Gaia, Campanhã do Porto e depois vai até o aeroporto, mas ao mesmo tempo estamos a construir em paralelo uma nova linha de metro. E cada vez que o Presidente da Câmara do Porto tenta falar com o Governo e dizer não era bom fazer estudos comparativos e perceber se os estudos de procura estão compatibilizados, são pelouros diferentes e são pagos de maneira diferente. Ou seja, nós temos aqui uma grande oportunidade de mudar significativamente nas áreas metropolitanas e, eu diria mesmo, nas áreas urbanas, aquilo que é um paradigma antigo, de reduzir violentamente a utilização do transporte público. Isso passa por medidas de indução que têm a ver com a oferta. Tem que se melhorar a oferta, tem que se dar uma oferta, mas ao mesmo tempo corremos o risco, e queria deixar este alerta, para o facto de estar disperso, desde logo por ministérios diferentes, por autoridades diferentes, por pagantes diferentes, de se perder aqui alguma eficiência que num mundo ideal seria resolvido de outra forma. E gostava de deixar este contributo porque estão aqui pessoas que entendem exatamente o que eu estou a dizer. Não vos vou dizer se esta linha de metro deve ou não deve ser feita, não é isso. Não é essa a discussão. A discussão é quando fazem estudos de procura. Se os estudos de procura não são feitos por entidades que entre si colaboram, às tantas há alguma coisa que, naturalmente, há uma ineficiência óbvia de recursos e uma ineficiência de pensamento. Nós, às vezes, eu penso que em Portugal desperdiçamos mais o pensamento do que desperdiçamos os recursos. E por desperdiçarmos pensamento, a seguir desperdiçamos recursos. Já lá voltaremos. Vamos aqui ouvir o engenheiro Vítor Santos. Como é? É concorrência? É colaboração? É parcerias? Antes de mais, muito obrigado à direção da FESID pelo convite. Eu acho que, acima de tudo, são parcerias. E nós aqui na cidade de Lisboa, a cidade de Lisboa tem uma característica muito semelhante ao Porto, é que todos os dias recebe, para além dos seus 500 mil habitantes, 721, recebe quase mais 700 mil ou 800 mil todos os dias. Depois tem umas características específicas, tem um rio que separa, de certa maneira, duas margens muito largas e que diariamente é visitado por 340 mil veículos. Portanto, é muito difícil conseguir-se recuperar o que se perdeu em termos de transporte público. Eu recordo que nos últimos censos o transporte individual incrementou 300%, passou a ser usado por mais 300% das pessoas que utilizavam há 30 anos, e o transporte público reduziu metade. Portanto, nós estamos numa situação em que, se queremos avançar para uma sustentabilidade ambiental e se queremos, de facto, prestar um bom serviço ao ambiente, nós temos que continuar aquilo que começamos. E aqui na área de Lisboa, eu queria, acima de tudo, primeiro, referir um aspecto fundamental, foi a criação do PARTES. Está ali o Zé Mendes, que é eu chamo quase, costumo dizer que é o pai do PARTE, mas teve grande responsabilidade nisso. O PARTE veio alterar completamente o sistema de transportes públicos na área metropolitana de Lisboa.
A seguir, a TML também, a criação da TML foi um fator relevante na articulação dos diversos operadores e veio servir isso que estava a referir, que no fundo é articular. Nós, em Lisboa, temos a característica de, por exemplo, no metro, temos estações que compaginam o serviço de barcos, a Transtejo de cruzar o Tejo, com o serviço da CP de Cascais, com outras estações que servem ali a Sintra, e, no fundo, o que é importante e relevante é que nós todos colaboremos. Nesse sentido, estamos a viver, eu diria assim, uma antecâmara de uma vida relativamente melhor em termos de transportes públicos, pelos investimentos todos que estão a ser efetuados. Da área da CP, a renovação que está anunciada da linha de Cascais é um fator extremamente relevante para todas as pessoas dos concelhos todos de Cascais, Oeiras e Lisboa. É também na renovação do parque da frota de carruagens e comboios da CP. É a nova frota de barcos da Transtejo. É as alterações que houve em termos de Carris e da Carris Metropolitana, em termos das frotas com veículos, com concurso a veículos de gás natural e veículos de energia elétrica, e também as ampliações do Metropolitano. Nós, nesta altura, já estamos em construção com um anel, de facto, no centro de Lisboa, que vai facilitar imensa a mobilidade das pessoas dentro de Lisboa, vai melhorar muito a circulação das pessoas que vêm de outra margem, também para trabalhar diariamente em Lisboa. Estamos a avançar e esperamos avançar nos próximos tempos com o concurso da ampliação da linha vermelha, que também vai recuperar uma zona que está mal servida de transportes, que é Alcântara, e fazer a ligação também com a própria linha de Cascais. Aí também estamos a criar uma nova estrutura, que isso talvez seja o mais relevante que talvez estejamos a fazer, que é colaborar para uma nova estrutura de transportes de metro ligeiro, digamos, em termos radiais, nos concelhos circundantes, portanto, de Oeiras, Odivelas, Amadora, Odivelas e Louros, portanto, fazer uma espécie de uma grande circular em transporte ligeiro. É um projeto muito antigo do Metropolitano, que eu acho que nós estamos a ver o primeiro, estamos nesta altura em aprovação ambiental, o primeiro entre Odivelas e Louros, e esperamos que isto seja mesmo o primeiro e que dê continuidade, porque acho que é sempre muito relevante. Portanto, todo este conjunto de iniciativas vão permitir, num futuro, que de facto nós recuperemos muito o transporte público, que é fundamental para a nossa sustentabilidade. E aqui queria só referir dois aspectos, que para isto ter continuidade, para mim há duas coisas muito relevantes. Há um aspecto lateral que vai ser importante, que é a definição do aeroporto. O aeroporto vai muito clarificar que nós temos um problema grave, que é, temos uma única ponte ferroviária, portanto temos um único veículo ferroviário que serve a margem sul, que serve Lisboa a partir da margem sul, que está hoje já, não diria a entrar em colapso, mas já está com uma ausência de capacidade notória, e que, portanto, tem as suas limitações e, portanto, que terá que ser resolvida a curto prazo, mas é fundamental a questão do aeroporto, porque possa, às tantas, agarrar-se uma nova travessia ferroviária do Tejo, que seria muito importante para a área metropolitana de Lisboa. Depois há uns aspectos que eu queria assim referir como mais relevantes para mim, são, primeiro, a necessidade do contínuo investimento em transporte público. Quer dizer, nós não podemos estar o metro há 15 anos que não fazia 1 quilómetro de rede, o metro vai fazer 75 anos, já tem uma idade significativa, já é uma velhota simpática, mas tem uma infraestrutura que não tem investimentos há 15 anos e, portanto, não é possível ter uma infraestrutura como o Metropolitano se não há contínuos investimentos, não só de expansão, não só de adaptação à morfologia, à distribuição urbana da cidade, mas também aos seus próprios ativos, porque os ativos não duram sempre, não é? O segundo aspecto que queria ressalvar é a questão da TML. É muito relevante que a TML, que é uma que estrutura processos na área da bilhética e também na área da Carris Metropolitana, é muito importante que haja uma autoridade metropolitana. Quer dizer, a autoridade metropolitana, um bocadinho aquilo que o Presidente da Câmara estava a falar com o Moreira, que é, no fundo, a coordenação dos diversos intervenientes e conseguir compaginar no mesmo território as várias intervenções e usar quais são as melhores soluções. Lisboa necessita muito disso. Nós temos 3 linhas ferroviárias, basicamente em Lisboa, ou 4, peço desculpa, 4. Temos a margem sul de sul a Fertagos, temos na zona oeste a linha de Cascais, a linha de Sintra e depois a linha de norte. Eu lembro que aqui há quando o Fernando Medina estava na Câmara, eu lembro nós, o Fernando Medina estava a pensar como é que resolveu os acessos via de Cascais, via A5, porque, de facto, Lisboa não consegue melhorar a sua qualidade de vida se não resolver o problema do acesso dos 340 mil veículos que diariamente entram na sua cidade. E isso é um problema que só se faz com grandes investimentos públicos,
e com o recurso, nomeadamente, à ferrovia, porque é claramente o transporte mais sustentável que nós que hoje em dia temos. Engenheiro José Pacheco, tudo isto ganha outra, digamos, outra materialização quando nos estamos também a debater com escassez de investimento, não é? E passamos a ter outras alternativas. Diga-nos como é que isto se vê na zona sul do país. Bem, antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente da Direção, Sr. Presidente do Congresso, pelo convite. O Dr. José Apolinário, o meu Presidente da CCDR, infelizmente não pode estar presente, pediu-me para eu estar, não sei se vou estar à altura, mas espero que sim. O caso do Algarve não é nem uma área metropolitana, nem uma grande cidade. A região do Algarve é um retângulo com cerca de 5.000 km². Parece Portugal que está de lado e quase que temos uma cidade de Braga que é Silves, temos a cidade de Portimão que é o Porto, temos a cidade de Faro que será Lisboa, mas enfim, isto aproxima-se e tem alguma razão de ser esta analogia, porque nas últimas décadas o Algarve de facto tem tido um crescimento com poucas regiões a nível nacional e Faro, Lolé e Olhão definem o núcleo principal do Algarve. Nesta área temos cerca de 185.000 residentes permanentes que consubstanciam cerca de 40% da população total. Nesta área, nestes 3 concelhos, temos a Universidade e temos o aeroporto. Portanto, são 2 equipamentos e o Hospital Central. São equipamentos que fazem grandes afluências de pessoas, principalmente durante o verão, se bem que agora a questão da sazonalidade no Algarve já começa a ser menor, já começamos a ter mesmo durante o inverno, já começamos a ter muitos turistas e, portanto, o acesso ao aeroporto e tirar dali aquelas pessoas é necessário e é tudo através do veículo próprio. Ou por rentacares, ou os carros, os shuttles, ou os TVDs. Nas acessibilidades, estas acessibilidades na região não acompanharam este aumento de população. À região já temos a A22, ela não é assim tão antiga como tudo isso, ela entrou em funcionamento na sua totalidade perto de 2004, e dentro do Algarve, na zona oeste-este, temos apenas a A22 e a célebre 125. A A22 faz a ligação entre Vila Real de Santo António e Lagos, e a 125 faz toda a capilaridade para as restantes áreas do litoral, onde se localiza cerca de 90% da população. Portanto, temos vias de circulação rodoviária que estão neste momento completamente saturadas, e já não é só no verão, é também durante todo o ano. As linhas de caminho, o meio ferroviário, o modo ferroviário, está assente numa linha em T, ou seja, ela vem de norte para sul e em Tunes subdivide-se para o Barlavento, zona de Portimão e Lagos, e depois para Sotavento até Vila Real de Santo António. É uma linha de via única, com muito pouco investimento ao longo dos anos e apenas agora, e espera-se que esteja concluída em 2023, a eletrificação entre Faro e Vila Real de Santo António, e já está consignada, e penso que também já em execução, a eletrificação entre Tunes e Lagos. Nós temos uma particularidade que é no Sotavento, entre Faro e Vila Real de Santo António, todas as cidades, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, são servidas por estações no interior destas sedes de concelho. Depois Lolé já não é servida, Albufeira também não, nem Lagoa, depois temos Portimão e Lagos. O que são boas, o que é muito bom. No caso da Universidade do Algarve, tem cerca de 10.000 alunos, 10.000 pessoas, entre funcionários, alunos, tudo isso. Não há alternativas para as acessibilidades. E isto constitui um fator de desigualdade social, porque alguns alunos que não residam nestes 3 concelhos têm muita dificuldade. Basta dizer-se que há relativamente pouco tempo
O quarto em Faro era mais caro do que aqui em Lisboa. Portanto, como vem, um aluno que vive em Portimão, que está a cerca de 60 km, se tivesse uma via ferroviária com boas condições, se calhar, e vinha todos os dias sem qualquer tipo de problema. Por isso, de facto, o modo ferroviário nas áreas urbanas, tem um papel estruturante, sem dúvida. Conscientes disto e por força, como todos sabem, o Algarve é uma região em transição. Temos um programa operacional já bastante pequeno, mas tivemos este ano, agora para o próximo quadro comunitário, mais 380 milhões de euros para diversificar o Algarve. A CCDR entendeu elaborar um documento que é o Diversificar o Algarve 2030, com um plano de ação, e isto constitui uma oportunidade para concretizar, ou esperamos que venha a constituir, uma oportunidade para concretizar um sistema de metro ligeiro no Algarve Central, que vem de Lolé, Parque das Cidades, onde está o estádio intermunicipal, onde provavelmente será construído, e assim esperamos que venha, o centro hospitalar, centro universitário hospitalar do Algarve, a universidade, o aeroporto, a cidade de Faro e a cidade de Olhão. Efetivamente, os objetivos que se pretendem com este modo de transporte, nós mandamos elaborar um estudo. Ele foi feito por uma empresa da especialidade e tem em vista como os principais objetivos melhorar a acessibilidade dos transportes públicos nestes concelhos, servindo os polos geradores de tráfego existentes e futuros, reduzindo a dependência relativamente ao transporte individual. Melhorar também a acessibilidade dos transportes públicos à Universidade do Algarve, aumentar a atratividade de novas atividades económicas e muitas delas, muitas vezes, não se instalam no Algarve por força da falta de mobilidade que nós temos intra-região. E, por outro lado, consolidar o papel do aeroporto da região através do aumento da sua área de influência, promovendo também uma fácil conexão com a rede ferroviária regional e nacional e também, e isso foi deliberado em Conselho Regional, que é um órgão das CCDRs, a ligação a Sevilha. Para tal foi assinado já este ano, no início do ano, um protocolo com a nossa congénere espanhola, com a Junta de Andaluzia. Este estudo foi feito tentando sistematizar as diversas hipóteses de traçado, avaliar a viabilidade física, estimar sumariamente também a procura, os custos de investimento e tudo isto agora foi-nos proposto, isto não é um estudo ainda final, é um estudo que oscila entre 1 metro de superfície ou um BRT. Portanto, são questões que se verá agora. Também se o plano regional, o programa operacional do Algarve, se será aprovado, se contemplará este meio e, portanto, nós apostamos muito nesta questão. Este estudo foi feito muito com o apoio dos 3 autarcas, com o reitor da universidade, com o diretor do aeroporto e com as entidades empresariais. Para a elaboração do PO, nós fizemos inúmeras reuniões, quer com empresas privadas, quer com stakeholders, e houve 2 linhas transversais que ficaram: falta de mobilidade e falta de habitação. Para tudo isto, nós temos as atividades económicas que nós temos no Algarve, torna-se necessário ter gente qualificada, pessoas qualificadas que tenham direito à habitação. Mesmo com os professores, não há médicos, não há quadros. Nós lutamos todos os dias, as câmaras municipais lutam por quadros qualificados, só que não vão porque a habitação é muito cara e depois, se arranjam casa mais para o interior, é o problema da mobilidade.
A Comunidade Intermunicipal do Algarve, a AMAL, já está em funcionamento a rede de transportes intra-regional. Para já está a servir os seus objetivos. Nós tínhamos apenas uma cota de mercado de transportes coletivos na ordem dos 4,9%, e neste ano de funcionamento já atingiram perto de 9%. Portanto, está a crescer. As câmaras municipais, por sua vez, também fizeram os seus sistemas intraconcelhos e, portanto, desta forma terem capilaridade. Este sistema que nós advogamos e que, enfim, que está agora nesta fase de análise, é precisamente para complementar o modo ferroviário, não é para entrar em concorrência, é para entrar em complementaridade, quer com o modo ferroviário existente, que se espera que venha com a eletrificação, que venha a ter muito mais movimento também, e com o sistema de autocarros, portanto, que já está a funcionar. Obrigado. Bom, parece-me, antes mesmo de passar aqui questões para a audiência, parece-me que é muito evidente das vossas descrições que há aqui uma série de pontos em comum. Por um lado, a preocupação de sustentabilidade e de conseguir transferir utilizadores para o transporte público. Mas nessa perspectiva, de facto, e olhando para a mobilidade com os olhos do utilizador, o utilizador tem uma cadeia de mobilidade, utiliza uma cadeia de mobilidade. E, portanto, e nessa perspectiva, os olhos do cidadão são os olhos integrados, não é? Uma visão integrada dessa cadeia de mobilidade, cujo nível de serviço será tanto melhor quanto mais integrada ela for, quanto mais suaves forem as transições, quanto mais serviços estejam disponíveis nesses pontos de transição, a que nós agora chamamos pomposamente os smart hubs, não é? E, de facto, há aqui assim uma grande necessidade de refletirmos esta visão do utilizador na visão do planeador e do planeamento. E, portanto, e se fizermos esta transferência, o que é que temos do lado do planeamento? Temos uma rede. E temos uma rede multimodal. Mas essa rede multimodal é órfã, não tem planeador. Qual é a dificuldade de termos uma rede, de termos um planeamento de rede que, de facto, projete o sistema de mobilidade com os olhos com que o utilizador o vê? E isto tanto se aplica na cidade e, na verdade, a mobilidade hoje é metropolitana, portanto, quer onde as áreas metropolitanas estão estabelecidas, quer onde não estão, como é o caso de Braga ou o caso do Algarve. O quadrilátero é uma área metropolitana para todos os efeitos, não é? E, portanto, a realidade da mobilidade é metropolitana, porque é assim que a sociedade hoje vive. A sociedade não vive mais apenas uma minoria vive em clausura urbana, não é? Portanto, toda a dinâmica económica e social ocorre em espaço metropolitano. Então, sabemos que temos decisões fragmentadas, mas então constatamos isto há muitos anos. Então, por que é que não mudamos? O que é que se passa? Qual é a dificuldade da mudança? Vou começar aqui por Braga. Eu acho que, como em tudo, há, desde logo, algumas inércias, digamos, intrínsecas ao sistema que nos levam a retardar este tipo de opções a diversos títulos demasiado tempo. Pegando, por exemplo, na questão do planeamento e do ordenamento da rede, há um aspecto que há pouco o Rui referia relativamente a esta múltipla responsabilidade, em que tivemos um passo positivo, que foi, por exemplo, a constituição das autoridades intermunicipais de transportes. Nós hoje temos, no caso concreto, por exemplo, da CIM do Cabo, que é aquela a que Braga está vinculada, nós temos uma capacidade de coordenação dentro da CIM, e não só dentro da CIM, mas também em articulação com outras CIMs vizinhas, para criar respostas mais ou menos integradas, que não tínhamos quando a tutela dos sistemas de transporte estava centralizado numa única entidade em Lisboa. E, portanto, essa aproximação do poder de decisão e de formatação das respostas do território é, por si só, obviamente, muito bem-vinda. Depois, para alguns dos objetivos que é necessário prosseguir,
é obviamente que há uma necessidade de disponibilização de recursos. Há pouco o Vítor Santos falava da questão do PART e da iniciativa desenvolvida pelo Zé Mendes, em boa hora. Nós, Braga, Aveiro, Vila Real, Coimbra e tantas cidades por este país, reivindicamos durante muitos anos que não tivemos qualquer tipo de participação do ponto de vista do Estado para aquilo que era a disponibilização dos sistemas de transporte que assegurávamos às nossas populações e que eram 100% comparticipadas ou pelas receitas que obtínhamos junto dos utilizadores ou pelo financiamento das autarquias locais. O PART veio aliviar bastante essa carga, não veio resolver de todo esse problema, mas obviamente que veio minorar e permitir-nos praticar preços mais baixos para os utilizadores finais. Sendo certo também que a questão do preço tem um determinado limite, que hoje também já se vai sentindo em termos de impacto na elasticidade da procura, porque a partir de um determinado momento podíamos quase disponibilizar gratuitamente os transportes, que as pessoas não iriam utilizar o transporte se ele não lhes garantisse os outros níveis de acessibilidade, de conforto, de segurança, de fiabilidade do serviço. E o preço não chega. E aí, por exemplo, a questão que há pouco discutíamos em termos de sustentabilidade é uma matéria que também está hoje ainda muito lenta na sua concretização. Nós produzimos em Braga, já há alguns anos esta parte, um relatório de sustentabilidade em que avaliamos, temos um inventário muito rigoroso também daquilo que são as nossas emissões a nível concelhio por causa dos objetivos da sustentabilidade. Em Braga, 60% das emissões têm a ver com a questão dos transportes. Ou seja, não é indústria, não é outro tipo de fatores poluentes, é a tal utilização massiva da viatura própria e é o envelhecimento que durante muitos anos se acumulou dos serviços de transportes públicos. Nós, em Braga, se dissermos que tínhamos autocarros a circular com 25, 30 anos, isto não é uma realidade de terceiro mundo, era uma realidade numa cidade como Braga há muito poucos anos atrás. E hoje temos ainda assim, com muito investimento que tem sido feito na renovação da frota, uma idade média de cerca de 15 anos, o que é obviamente ainda muito elevado, já tendo quase 40% da nossa frota totalmente elétrica ou a gás natural comprimido. E, portanto, o fator de aceleração também na renovação destes investimentos ou na concretização destes investimentos seria um impulso muito grande para captar novos públicos, para captar, obviamente, outros utilizadores e acelerar também esta mobilização de pessoas para os sistemas de transporte. Depois, há obviamente a questão da rede a nível nacional e dos investimentos que é necessário concretizar. Uma das questões, que é uma das grandes ambições, por exemplo, de Braga, isso pode parecer até um bocadinho estranho, era que tivéssemos uma ligação direta ao Algarve em termos ferroviários. As pessoas de Braga, para irem hoje para o Algarve de comboio, não têm uma realidade muito diferente daquela que eu tinha na minha infância, quando não havia autoestradas e que vinhamos de comboio, passávamos um dia quase para fazer a viagem. Hoje ainda existem essas dificuldades e, portanto, do ponto de vista nacional, houve durante muito tempo um desinvestimento na estrutura ferroviária e isso, obviamente, que acarreta depois consequências do ponto de vista daquilo que são os fatores de desenvolvimento de cada um dos territórios. Eu, não sendo, digamos assim, parte interessada, naturalmente me associa muitas destas preocupações que aqui foram deixadas pelo responsável da CCD. Eu concordo que, de facto, que o investimento e que a disponibilidade de investimento que tem alguma inequidade na distribuição nacional é um fator, mas não é a razão fundamental porque não conseguimos fazer planeamento de redes numa área metropolitana. Nós temos, naturalmente, as instruções no território que existem. Os territórios de baixa densidade têm necessidades e os territórios de média densidade, nós temos territórios de alta densidade, média densidade e baixa densidade, que é outro tema que não é o dia para abordar. E é evidente que, em termos das necessidades e dos recursos que têm que ser postos à disposição das populações para resolver o problema do transporte, tem a ver, naturalmente, com não apenas fatores de sustentabilidade ambiental, mas também da equidade territorial e de sustentabilidade económica ou social. Porque tem que ser visto neste panorama. Quando nós olhamos aos territórios de alta densidade, nos quais o Porto se insere, é claramente um território de muita alta densidade, até porque tem uma área ali muito limitada. O Porto tem apenas 42 km². E, portanto, é uma cidade muito pequena em termos geográficos e com uma altíssima densidade. Aquilo que nós temos dificuldade, e eu falei no início, se recordam, é inteligência. Ou seja, quando falamos em inteligência, não quer dizer que as pessoas não sejam inteligentes. Mas, muitas vezes, olha-se mais àquilo que são as grandes ideias em termos do hardware do que propriamente em termos da articulação do software. Mas esse é um mal nacional. Eu não vou fazer nenhuma revelação bombástica, mas há 2 ou 3 anos atrás escrevi na altura uma carta aos senhores ministros que eram responsáveis, um deles pela ferrovia
e o outro pela Metro do Porto, em que dizia que, enquanto Presidente da Câmara do Porto, estando em fase de desenvolvimento, quer uma nova fase da expansão da Metro do Porto, com ligações norte-sul muito relevantes, e estava também a ser pensado, como aliás agora finalmente está concretizado, um novo plano ferroviário nacional, me parecia que era conveniente termos uma reunião no sentido de perceber se estamos de alguma maneira a duplicar recursos para resolver um problema único. Eu até hoje nunca recebi uma resposta a essa carta. O ministro Pedro Nuno Santos na altura disse-me que eu tinha razão, da parte do outro ministro, o ministro do Ambiente, nunca recebi resposta, e um dia fui a uma sessão pública em que me anunciaram uma nova ponte, que, como sabem, não vou agora discutir se é boa ou se é má, vai ser feita no PRR, mas em que a Câmara não foi vista. Agora, a pergunta que eu lançava é assim: se nós temos uma ferrovia que vai entrar em Gaia, vai apanhar Campanhã, no fundo, que é o feixe, mas que vai entrar em Gaia, por uma estação chamada Santo Ovídio, e vai a Campanhã, onde tem uma ligação ao metro, não acham que, estando a ser construída também uma linha entre Santo Ovídio e a Casa da Música, que é 4 km, se deviam pelo menos ter feito estudos de procura que somassem um com o outro e depois dividissem? Achei que era normal, mas pelos vistos não é. Portanto, eu percebi que a realidade em que eu vivia, eu estava a viver num planeta diferente. Eu é que estava a viver num planeta diferente. Portanto, e depois, o que é que acontece? Invariavelmente, nós temos estas pulsões, dizemos agora há PRR e agora tem que se fazer. Pronto, agora não se pode perder a oportunidade. Eu admito que assim seja, mas continuo a acreditar que haver uma reflexão atempada sobre essa matéria fazia mais sentido do que propriamente dizer agora temos aqui uma oportunidade. Não é? É aquela coisa, está a passar o coelho, vamos apanhar o coelho e vamos cozinhá-lo. Eu percebo, mas viver a apanhar coelhos não parece muitas vezes uma boa solução. Nem sempre o coelho é bom. Até porque o coelho nem sempre é bom. Eu não como coelho, estou à vontade, portanto não há problema. Sou mais ou menos vegetariano, mas de facto, qual a razão? A razão tem a ver com esta dificuldade e tem depois a ver com os layers de governação. Objetivamente, o que é que nós temos? Não vou introduzir aqui o tema da regionalização, mais faltava, e toda a gente pôr-se a discutir, nem isso. O problema é quem toma que decisões. Quem toma que decisões. Nós temos, por exemplo, veículos que circulam nas cidades, na tua cidade e na minha cidade, veículos turísticos. Um veículo, por exemplo, em que andam umas pessoas, não sei se já viram, a dar aos pedais e a beber uns canecos, que nós dizemos no Porto, a beber uns copos, mas aquilo é licenciado aqui a algures, aqui perto. A Câmara Municipal do Porto, a Polícia Municipal não podem intervir. Naturalmente, são veículos em que os condutores andam a dar aos pedais e andam alcoolizados, porque aquilo é um bar móvel. Mas o Presidente da Câmara do Porto não tem nenhuma forma de impedir. Querem ver outra coisa? Vejam o caso dos comboios turísticos. Quem conhece as nossas cidades, nós temos comboios turísticos. Comboios turísticos, eu não tenho nada contra os comboios turísticos. Há quem possa gostar ou não gostar. Eu não tenho uma política de gosto. Por acaso, não acho muito bonito. Tem um particular problema. Aqueles comboios têm, se fossem licenciados por critérios normais, em termos de segurança, dada a sinistralidade em que têm estado envolvida, não eram permitidos. Até porque tem uma coisa fundamental, não podem fazer marcha atrás. Os veículos que circulam nas estradas, são obrigados a fazer marcha atrás. Mas, portanto, todas estas coisas são decididas através de poderes intermédios. Não é o Sr. Ministro, não é nenhum Ministro que decide isto, não é nenhum Presidente de Câmara que decide isto. Isto são decididos por poderes intermédios. E esses poderes intermédios depois também fragilizam a nossa capacidade de desenvolver métodos inteligentes na cidade. A questão da logística urbana, que é um outro tema que cada vez nos preocupa mais, reparem, muito do problema do trânsito no Porto dizem que são por causa da construção do metro do Porto. Deus queira que seja. Eu fico todo contente se for, porque se for, eu sei que em 2024 a linha de metro Rosa está construída e o problema está resolvido. Não é verdade. Nós estamos nas cidades, nas nossas cidades, com um problema fundamental, que é o quê? O resultado do crescimento em espiral do e-commerce.
O e-commerce aumentou durante a pandemia qualquer coisa como 40%. Má notícia, ainda não diminuiu. O e-commerce nas nossas cidades não obedece a nenhuma regulação específica. Mas nós vamos, por exemplo, e nós os dois somos dos autarcas que mais participamos em fóruns internacionais. Somos seguramente os dois que participamos em mais fóruns internacionais. Por exemplo, peguem numa cidade como Copenhague, que é uma cidade que não é muito diferente de Lisboa. Em Copenhague, o e-commerce já não pode entregar livros da Amazon à vossa porta. Tem que depositar em cacifres, normalmente nos parques de estacionamento onde as pessoas deixam os carros ou nos antigos parques de estacionamento, e a pessoa tem que se deslocar para ir buscar o embrulho. Porquê? Faz com que a carrinha que vai entregar os livros da Amazon não vá à vossa casa para entregar um livro. Ela vai a um parque de estacionamento onde em cacifres distribui 200 livros e cada um de vocês recebe no telemóvel uma senha, chega ao cacifre, carrega na senha e vai buscar. Coisas simples. Nós não temos nenhuma forma, não há nenhuma forma de uma cidade, um município, uma área metropolitana, uma freguesia, implementar uma medida destas. Portanto, não temos... Ou seja, de alguma maneira, há uma questão de... E tudo isto tem a ver com inteligência e que tem a ver com a facilidade que é de copiar. Nós não precisamos de inventar nada. Nós, em termos de logística urbana, vemos o que está a acontecer. Por exemplo, a Presidente da Câmara de Paris agora interditou as trotinetes. Interditou. A Presidente da Câmara de Paris tomou uma medida há 4 dias atrás e interditou as trotinetes, dada a sinistralidade. As senhoras e os senhores têm acompanhado a discussão sobre as trotinetes. A discussão é inflamada desde o Fórum da TSF, onde 230 mil especialistas falam sobre o tema, a intervenções da polícia e de médicos que esses mesmos sabem sobre o tema. Eu pergunto uma coisa, acham por acaso que alguma das pessoas que está aqui neste palco, e estão aqui 2 autarcas, que nós podemos tomar uma medida dessas? Não podemos. E, portanto, nós regulamos pouco, temos pouca capacidade de desenvolver modelos inteligentes e resolvemos sempre isto, como dizendo, faz-se o investimento, faz-se o hardware e depois a seguir o software há de vir. E já agora, como agora temos uma PRR, faz-se já, porque senão daqui a 3 anos já não se pode fazer por causa da contratação pública. Sr. Professora, é este o problema com que nós estamos confrontados, não é outro. Vitor Santos, esta questão da ausência da rede ou do planeamento de rede intermodal tem também, obviamente, implicações ao nível do metropolitano, porque o metropolitano é um serviço muito apetecível e, portanto, toda a gente quer ter metropolitano dentro das áreas metropolitanas. Mas também sabemos que, quando estamos perante percursos pendulares, isso é um problema para um metropolitano, porque só tem procura nas pontas, não tem procura no meio do serviço. E, portanto, beneficiaria muito de haver um planeamento de rede. Na sua perspectiva, como é que se pode fazer aqui um nudge, que agora é uma palavra que está na moda, não é? Para ver se a coisa vai, não é? O metropolitano tem uma característica específica que tem sido muito saudada, que é, em 2009, uma ministra, uma secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, que juntou os municípios todos da área metropolitana de Lisboa e definiu como é que devia ser a rede metropolitana. E isso, os tempos passam, as pessoas, algumas não gostaram das decisões então tomadas hoje, digamos assim, e já nos criou assim alguns enguiços, nomeadamente quando foi da construção da linha circular. Isso é a realidade, quer dizer, há um plano que está estruturado, está definido, e portanto nós ainda hoje vivemos disso, o que nos facilita muito o diálogo com os diversos stakeholders, digamos, que intervêm junto do metropolitano. E nesse aspecto, em termos de planeamento, estamos falados, embora reconheça, e o Rui Moreira tem toda a razão, que a nossa interligação com os potenciais desenvolvimentos ferroviários, e outro dia tive a assistir ao lançamento do Plano Ferroviário Nacional, que é um marco fundamental para o país em si, porque de facto não se conseguia perceber que, passados tantos anos, não existe um Plano Ferroviário Nacional, mas constatei que algumas linhas novas na área metropolitana de Lisboa, não sei quando é que serão ser feitas, algumas inclusive se irão ser feitas, mas reconheço que, e fiquei surpreendido porque há uma linha no plano ferroviário que coincide perfeitamente com o investimento que nós estamos a fazer. Okay? A nossa é um arco, a deles é vertical, mas de facto, se tivéssemos falado, como diz o Rui Moreira, talvez um de nós
tivesse sido mais eficaz do resultado final. E, portanto, mas são, digamos assim, episódios de facto, dos tempos. Em relação à questão, outra questão que me colocou, em relação à questão de como é que eu vejo isto globalmente, eu acho que nós, se queremos claramente avançar para uma recuperação do transporte público, e o transporte público é claramente, pelos meios envolvidos, o veículo mais sustentável, há todo um conjunto grande de intervenções a fazer. Quer dizer, não há uma solução única, há várias soluções. E, portanto, o importante aqui é nós termos uma intervenção de várias soluções. Há uma intervenção, para mim, que é muito relevante, que é na área dos sistemas em si. Ou seja, a mim não me faz confusão que em Lisboa não haja uma aplicação que permita gerir e saber para quem está a chegar cá quais são os transportes indicados, se eu quero o ponto A para o ponto B. Mas isto tem a ver um bocadinho também com a estruturação dos transportes, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu também já referi, todos referimos, que é a ausência muito prolongada de investimentos na área dos transportes públicos. Quer dizer, não é possível, quando estamos 15 anos sem fazer investimentos, ou 10 anos sem fazer investimentos, os tempos vão passando por nós e as coisas passam-nos ao lado. Quer dizer, eu, de facto, claro, também vou muito ao estrangeiro e vejo coisas impressionantes. Eu conheci uma cidade em que resolverem o problema dos carros era muito simples. Há 1 milhão de carros nesta cidade, não há mais. Se alguém quiser um carro a seguir, tem que esperar que haja um carro abatido, pede uma licença e depois a seguir comprar o carro. É uma solução. Não sei se nós temos, mas ao mesmo tempo fazem isto, tem outra coisa. Tem uma estação do metro a 10 minutos da porta de cada um. Não sei se nós temos país para conseguir fazer isto. Não é? É um problema aqui também de racionalidade económica e de capacidade financeira do país. Não é? Portanto, no caso do transporte, eu acho que é todo um conjunto de investimentos. Portanto, da digitalização, da bilhética, o parte foi um passo, mas é preciso dar continuidade. Quer dizer, eu acho que a facilidade do uso, a agradabilidade do uso, a qualidade do serviço, tudo isso são fatores fundamentais e sem a conversão ao transporte público, senão não conseguimos. Quer dizer, ninguém quer entrar numa estação do metro. Eu sinto-me sempre muito incomodado cada vez que vou ao Marquês de Pombal e vejo como é que está a minha estação do Marquês de Pombal. Incomoda-me porque está suja, está cheia de manchas de infiltrações de água. Nós vivemos, por natureza, vivemos no subsolo e, portanto, temos sempre a água, digamos assim, é um parceiro da nossa intervenção. Mas custa-me ver aquilo e custa-me, e depois custa-me, mas tenho que engolir em seco porque não tenho dinheiro para conseguir fazer os investimentos todos que gostaria, mas que é natural também, quando não está há muitos anos sem investir não é possível, já muito fizemos nós, não é? Portanto, eu acho a preocupação grande para mim tem que ser uma intervenção global em todos os operadores e é muito importante ter uma autoridade única. Quer dizer, isto que o Rui contou não tem pés nem cabeça, quer dizer, todos nós estamos daqui e concordamos que não devia ser assim. E eu reconheço, eu, por exemplo, posso dizer uma coisa, eu tenho uma autoridade, eu tenho 3 autoridades, digamos assim, e 2 tutelas. Está bem servido. Estou bem servido, exatamente. Às vezes tenho dificuldade em perceber o que é que cada uma faz. Porque não é fácil, porque às vezes não é claro o que é que faz um instituto, o que é que faz o outro instituto, e às vezes, e quando entrei, demorei uns tempos a tentar perceber isso. E reconheço que isto também não ajuda muito na definição, enquanto que nós, acima de tudo, o que precisávamos, claramente, era uma autoridade de transportes metropolitana. Era muito importante para coordenar e para que todos os investimentos se fizessem com uma pauta comum. E eu acho que isso é um caminho que ainda há um caminho muito grande a andar até se chegar aí. Agora, que é importante chegar lá, sem dúvida. Engenheiro José Pacheco, o planeamento de redes no Algarve faz sentido, não faz sentido? Faz todo sentido, sem dúvida que faz, e é isso que nós estamos a tentar conseguir. O ordenamento de território é fundamental. Ordenar é o ato de expor, como diz o nosso dicionário, e, portanto, o ordenamento de território está intrinsecamente ligado a este papel de planeamento dos transportes. Nós no Algarve temos a situação mais ou menos facilitada, entre aspas. Reconheço estes problemas que todos aqui disseram, de facto muitas tutelas, muitas autoridades, mas nós no Algarve temos a NUTS 2 e a NUTS 3 são coincidentes. Portanto, temos aqui alguma vantagem, temos 16 municípios, temos 8 ou 9, enfim, com capacidade financeira que estão no centro e no litoral, mas depois temos as pontas,
com baixíssimas densidades. A AMAL, no estudo que fez, que é a Autoridade Metropolitana de Transportes, conseguiu fazer um estudo durante algum tempo e estabeleceu toda esta rede de transporte público na região. Ela subdivide-se em várias zonas, e inclusivamente nas zonas de muito baixa densidade que nós temos. Mas não podemos abandonar essas pessoas. Temos um sistema que é o sistema a pedido. Portanto, sai mais barato nós levar lá um táxi e a pessoa vai até à porta de casa e concentrarmos os esforços precisamente na zona onde temos mais população e onde os transportes públicos são mais necessários. Apesar de estar ainda há muito pouco tempo a funcionar, isto já é, como eu disse ainda há pouco, já está a dar os seus frutos, e aquilo que nós já percebemos, e daí este estudo que a CCDR procedeu à sua elaboração, prende-se precisamente com limitações fortes relativamente, porque ela circula nas mesmas vias dos outros veículos. E, portanto, não há prioridade. Ou seja, o transporte público sofre dos vícios de estar na mesma via do transporte particular ou dos transportes que fazem os shuttles do aeroporto. Portanto, o planeamento, de facto, é fundamental. Isso permite depois também gerir, e aí já é uma área que eu não domino de todo, que é a questão dos passes. A questão dos passes, já há um passe intermodal, ou seja, dá para a linha do comboio, dá para os autocarros interconcelhios e para os intraconcelhios. Portanto, isso também agradou às pessoas, porque só têm que tirar um título. E ao tirarem um título também faz toda a diferença de comodidade e até em termos de igualdade social. E, portanto, eu acho que sim, acho que o planeamento, e aqui, como estamos ainda numa fase embrionária do transporte coletivo, estamos precisamente a tentar seguir todos esses passos. Nós aqui, durante a elaboração deste estudo, de realçar que quer os municípios, quer a universidade, quer o hospital, quer o aeroporto, foram parceiros muito bons, mas também realçar a questão da CP e das infraestruturas de Portugal. Só a título de curiosidade, este estudo começou a pensar-se que se poderia utilizar a linha do comboio atual, com um sistema tipo tram-train, mas das conversas que tivemos primeiro com as infraestruturas de Portugal, depois com a CP, e realço que estas duas entidades de facto foram também fundamentais para se estruturar estas propostas que nos foram apresentadas, e estamos em crer que vão fazer aumentar o número de frequências dos comboios regionais e também com Lisboa, Porto, Braga, e, portanto, temos essa perspectiva de que, com a eletrificação total da linha, possamos levar o Intercidades até, pelo menos, Vila Real de Santo António, o Intercidades e o Alfa Pendular até Vila Real de Santo António, que fica precisamente na fronteira com Espanha, e que nós temos milhares de espanhóis que visitam aqui Lisboa e que entram aqui pelo sul do Algarve, e que muitas vezes perguntam se não há transportes rápidos de comboio. E ainda hoje, quando vinha na autoestrada, e eu venho com frequência a Lisboa, se calhar 50% dos carros, nós conhecemos os carros dos alugueres, os estrangeiros vêm por aí acima e vêm todos eles em carro particular, vêm e voltam no mesmo dia. Ora, se nós tivéssemos, e os autocarros então é impressionante. De comboio, muitas vezes é difícil arranjar bilhete, porque só temos um comboio de manhã, depois tem um Alfa, depois temos ao fim do dia e depois temos mais 2 intercidades, o que é manifestamente pouco. Esperemos que agora, a partir de 2025, pelo menos há essa promessa, de termos mais carruagens, melhores carruagens.
melhores carruagens. O Algarve é muito deficitário em termos de qualidade de carruagens. Tirando o Alfa e o Intercidades, de facto, estamos muito mal servidos. Muito obrigada. Vamos agora, então, abrir a discussão à audiência, que certamente já terá muitas questões. Eu pedi aos serviços técnicos a disponibilidade de microfones, por favor. E, portanto, a audiência já tem estado a ser estimulada através aqui de umas questões que têm sido colocadas no ecrã. E, portanto, pedia agora quem tem uma questão. Ora, temos ali uma questão atrás. Eu acho que vem um microfone a caminho. Portanto, pedia, por favor, que se identificassem e dissessem para quem é a questão. Boa tarde. Eu estou como cidadão individual, Simão Pedro Guedes. Eu tinha uma pergunta para o Presidente do Metro de Lisboa e outra para o Senhor da CCDR do Algarve. Sobre o Metro de Lisboa. Pronto, o metro tem 4 linhas, azul, verde, vermelho e amarela, mas há uma linha de comboio que as atravessa a todas, que aparece representada a cinzento nos mapas e que já tem sido falada como podendo vir a tornar-se uma verdadeira quinta linha de metro e poder ser vista pelos utilizadores como sendo, enfim, mais uma possibilidade para se fazerem uma série de ligações que ficam mais curtas, não é? Por exemplo, de Sete Rios ao Oriente será mais rápido sempre ir de comboio do que de metro, da Baixa para o Oriente será mais rápido ir a Santa Apolónia do que de metro, e isto tem sido impedido porque parece haver uma falta de articulação entre a operação da CP e a operação do metro. Por exemplo, os bilhetes. No passe isto não acontece, mas nos bilhetes ocasionais é um problema. A pessoa compra um bilhete, uma viagem padrão, que é Carris/metro, e a pergunta que eu gostava de colocar é: o que é que está a impedir que isto passe a ser visto como uma... portanto, passa a haver um bilhete Carris/CP/metro/CP Lisboa, ou seja, que a pessoa possa usar o mesmo bilhete, não tendo de pagar um segundo, para usar também o comboio e pensar na viagem toda, integrando o comboio pesado, o comboio convencional mesmo, na sua viagem total. E a segunda questão? Sim, para o senhor do Algarve. A minha questão é sobre o projeto que estão a fazer. Pelo que eu percebi, seria em metro ligeiro ou em BRT. A minha dúvida é: consideraram a possibilidade de se fazer em ferrovia pesada, portanto, fazer-se, no fundo, ramais da atual linha do Algarve para o aeroporto, para a universidade, para todos esses pontos que interessa servir, que eu não conheço bem, que não sou da zona, mas se, dadas as vantagens em termos de interoperabilidade, não é? Ou seja, os mesmos comboios que circulam no Algarve poderem entrar nessas zonas de interesse, poupar-se um transbordo, porque é importante recordar que os transbordos são sempre um fator dissuasor na escolha do meio ferroviário. Portanto, se pensaram em usar-se o meio pesado e os mesmos comboios que circulam no Algarve poderem fazer esse serviço em vez de BRT ou de ferrovia ligeira. Vamos só recolher mais uma questão. Zé Mendes, aqui à frente, por favor. Obrigado. Muito obrigado, José Mendes, Presidente da Fundação Mestre Casais. É um comentário e até um desafio. Tem a ver com uma referência que penso que foi o Dr. Rui Moreira que fez sobre o comércio eletrónico, o e-commerce. Para já dizer que o comércio eletrónico, do ponto de vista da descarbonização e de reduzir a externalidade do congestionamento, é bom, porque se nós todos saímos daqui e formos fazer compras ali ao continente ou outro qualquer parecido, isto não é publicidade, enfim, não tenho cota no continente, até com uma certa pena, mas não tenho, mas fomos todos fazer compras, cada um vai no seu carro, provavelmente, não é? E, portanto, geramos um determinado tráfego. Se nós fizermos uma encomenda por aqui, não é? Claro que não sai um caminhão do continente para vir entregar a minha encomenda. Portanto, é planeada uma rota que otimiza os fluxos e, portanto, no fim do dia ganha-se em termos de quilómetros viajados. Agora, há um outro tema que é um bocadinho mais sério, que foi este que penso que o Presidente da Câmara do Porto referiu. É que nós temos muito uma cultura nos transportes de funcionar por silos.
Os modos, cada um é um modo. Epá, isto é o metro, isto aqui são os autocarros, isto é a ferrovia, isto é... Já quebrámos algumas dessas barreiras, mas a tradição são silos. E depois há 2 silos que ainda existem, e esses é que são tramados, permitam uma expressão, que é, as mercadorias é uma coisa e os passageiros são outra coisa. Portanto, não se misturam. Não se misturam. Mesmo dentro das mercadorias há as entregas e as recolhas. Os estudos do Department for Transport do Reino Unido mostram que aquelas carrinhas que fazem o last mile nas entregas, não é? No e-commerce, que andam 30% dos quilómetros em vazio. Porque quando entregam, vêm-se embora vazias. Mas depois sai outra frota para fazer recolhas de outra coisa qualquer, porque na cidade todos os dias levamos coisas e temos de tirar coisas da cidade, não é? Portanto, esse é o primeiro problema. Uma outra questão, esse é que é o desafio, é que esta ideia dos cacifes, normalmente os tais cacifes onde a Amazon põe os livros ou outra coisa qualquer, a Amazon hoje vende tudo, não é? Estão normalmente localizados ou em estações de comboio, portanto assim em alguns locais de interface, não é? E se o setor dos passageiros e o setor das mercadorias falasse, perceberiam que de manhã, quando a maré é alta, estamos cheios de passageiros. Ao fim do dia a mesma coisa, durante o dia a maré é baixa. A maré baixa significa veículos, material circulante, a circular e com espaço ocioso. Está a começar a ser feito no Reino Unido, que é utilizar esse espaço e esse tempo para mercadorias pequenas do tipo da Amazon. Ou seja, não é difícil do ponto de vista logístico eu ter um comboio de escala que entra numa cidade, isso acontece em Lisboa, isso acontece bem em cidades como Nova Iorque, é aquilo que nós sabemos, não é? Entram, não é? De manhã e ao fim do dia têm realmente pontas, vão completamente cheios, sardinha em lata, não é? Mas depois, nos períodos de menos procura, a partir das 10 da manhã ou coisa parecida, convertem uma carruagem ou 2 daquela composição para transporte de pequenos pacotes de mercadorias. E eles entram na cidade dessa forma. Está lá, é ociosa, sai dali, entra nos cacifes e cada um de nós recebe o SMS e pode levantar a encomenda. Portanto, é uma das formas de nós juntarmos transporte de mercadorias e transporte de passageiros. E a pergunta é muito simples, temos aqui as pessoas, os mayors, não é, das cidades, que, enfim, podem estimular esse tipo de coisas. Temos também ali o presidente do metro, enfim, se há abertura para pôr o setor das mercadorias, sobretudo do last mile, a falar com o setor dos passageiros de forma a otimizarmos aquilo que é a capacidade instalada, porque ficamos todos preocupados com a maré alta da manhã e do fim do dia, mas eu também fico preocupado com a maré baixa do meio do dia, porque por razões, enfim, que são mais ou menos óbvias, sei quanto é que isso custa, não é? E temos um investimento, um ativo que está ali ocioso, naturalmente é um custo que no fim do dia nos toca a todos, não é? Muito obrigado. Já voltamos às questões da audiência, vamos agora responder a estas. Engenheiro Vítor. Só uma à parte, eu esqueci-me, eu tenho 2 tutelas, tenho 3 tutelas, que esqueci-me da tutela mais importante, que é o orçamento. Mas, em relação às questões que colocou, é a seguinte, vou começar pela última. Em relação à questão dos cacifes, já agora, nós estamos a fechar um protocolo com os CTTs, nós já colocamos cacifes na nossa empresa, portanto, os nossos funcionários podem encomendar qualquer coisa à Amazon e, por via dos Correios, colocam nos cacifes dentro do metropolitano, em Carneiro, e estamos a negociar uma parceria muito interessante que estamos a fechar com os CTTs para colocar cacifes nas nossas estações, no fundo, que vai de encontro àquilo que o Presidente estava a falar. Com uma pequena inovação, que estamos a fazer cacifes para quentes e frios, que é uma inovação dos CTTs, que vamos ver se resulta, mas que vamos testar nos próximos tempos. Ao bocado também me esqueci de referir uma coisa importante, que é o seguinte, das coisas como Presidente do Metropolitano que mais custa é chegar ao fim do dia e fazer as contas à utilização do Metropolitano. E chegar ao fim do ano e chegar à conclusão que utilizo 25% da sua capacidade é, de facto, talvez a questão mais incomoda, porque, no fundo, todo o nosso investimento e todo o nosso dimensionamento do transporte é feito para as horas de ponta. Isto é uma coisa que, mais dia menos dia, tem que ser equacionada. Eu, sinceramente, quando nós estávamos na pandemia, cheguei a falar, não foi com o Zé Mendes, penso que já foi com o Eduardo, e que falei com o Ministro Matos Fernandes, que era uma oportunidade única de nós conseguirmos desfasar os horários das diversas profissões. Nós não conseguimos rentabilizar o transporte público continuando com horas de ponta e dimensionando tudo o instrumental de transportes públicos para hora de ponta. É um investimento
desumano, mas de facto é o que temos vindo a fazer. Se nós conseguíssemos desfazer a função pública, o ensino, todo um conjunto de atividades, nós conseguiríamos ter muito mais utilização e muito mais racional utilização dos transportes públicos. Em relação às questões que colocou, eu confesso que não percebi muito bem na quinta linha, porque nós, no nosso plano de expansão metropolitano, nós estamos a desenvolver e em construção a linha circular. Hoje já andei a 40 metros de profundidade na futura estação da Estrela. Estamos em projeto e a ver se conseguimos concursar a linha vermelha de São Sebastião até Alcântara, e que vai ter um terminal de interface muito importante em Alcântara. E temos em projeto a futura ligação de Telheiras, que vai ser a futura linha amarela, que vai passar por Carnide, Colégio Militar e Benfica. Vamos seguir aquilo que disse e que fez muito bem a referir, que é, vamos tentar manter sempre que cada linha cruza as outras, no sentido de facilitar a mobilidade por via do transbordo da transferência. A quinta linha que referiu, sinceramente, da mancha cinzenta que falou nos mapas, eu não conheço, mas depois podemos explicar melhor. As ligações com os comboios, nós temos várias ligações com comboio, temos várias interfaces de comboio, temos o Caixo de Sodré, temos Sete Rios, temos Entre Campos, e conseguimos desenvolver mais ou menos ligações com as atuais estações do caminho de ferro. Portanto, nesse aspecto estamos resolvidos. Em relação a uma questão última que falou, que tem a ver com a questão da bilhética, tem toda a razão, mas tem a ver um bocadinho com o histórico do metropolitano. O metropolitano foi criado e sempre uma grande proximidade pela Carris. E, portanto, tendencionalmente, pela proximidade até ao município de Lisboa, sempre teve muito mais facilidade e proximidade com a Carris que teve com a CP. E, por isso, hoje em dia, o bilhete existente e diário, chamado ocasional, é só com a Carris, embora continuemos a ter também bilhetes com a CP e com a Transtejo, mas são para um dia inteiro, para 2 dias, para 3 dias. Mas tem toda a razão. Se calhar fazia muito mais sentido, que houvesse um bilhete ocasional na área metropolitana para utilização diária em todos os transportes públicos. Nós temos vindo a sugerir alguns outros títulos à Autoridade de Transportes, à TNL, até porque achamos que com o advento do teletrabalho, com uma alteração de circunstâncias em relação aos vários modos de trabalho, que faria sentido ter uma situação intermédia entre ocasionais e passe mensal, qualquer coisa que fosse 2 semanas ou 10 dias, que seria relativamente importante para que as pessoas, aquelas que não querem comprar um passe mensal porque não estão a pensar em trabalhar todo o mês, tivessem também a solução. Mas tem razão em relação àquilo que refere, de facto, fazer todo sentido a existência do bilhete ocasional. Engenheiro José Pacheco. De uma forma muito breve, vou tentar explicar. Já houve várias tentativas de fazer a ligação com a ferrovia pesada de ligação ao aeroporto. Eu tenho pena de não poder mostrar aqui um mapa, mas Faro faz uma concha, não sei se conhece. A linha desde Vila Real de Santo António até Faro e depois de Faro, que começa a desviar para o interior, é quase sempre junto à linha de costa. Sempre, e a cidade de Faro, então, é bordejando a Ria Formosa, que é um parque natural. E as questões do ambiente também entram aqui. A ferrovia pesada, o Parque Natural, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, é contra a via ferroviária pesada de acesso ao aeroporto, com um ramal a partir de um local que se chama, ali onde está um hotel, Pontes de Marchil. E estar-se a fazer por aí com material ferroviário pesado, penso que será difícil. Há uma outra hipótese, que é já mais à frente, que aí servirá o aeroporto, a universidade e depois poderá entrar. Mas aí é uma linha que acaba, não fica com circulação. Portanto, estas questões ambientais também são difíceis. E isto, no Plano Nacional de Infraestruturas, o 2030, está lá previsto e é renovada a vontade de estabelecer uma ligação ferroviária ao aeroporto de Faro. O aeroporto também tem outro problema, que está intimamente ligado também com esta questão da ferrovia pesada. É que, até há poucos anos, o abastecimento de jet fuel ao aeroporto era efetuado através do Cais Comercial de Faro.
portanto, petroleiros que entravam em pleno Parque da Ria Formosa. Depois foi estudada uma hipótese de ser uma boia que ficava ao largo. E, finalmente, agora, desde há alguns anos, o jet fuel é abastecido até à estação de Lolé, que fica a 6 km de Lolé, portanto, numa zona que é as 4 estradas. E depois ele vem de Sines em ecotainers e é descarregado ali, e depois os autotanques vêm para o aeroporto. Posso-lhes dizer, eu penso que tenho aqui os números, algures, mas no verão o movimento do aeroporto é de tal ordem que os autotanques têm que vir também do Elva. E, portanto, está a ver o que são 230 km, às vezes 10 viagens diárias, a quantidade da pegada de carbono que aqui fica. Portanto, esta questão do ferrovia pesada não tem só a ver com os passageiros, mas tem também a ver com a questão do jet fuel. Mas há aí uma outra hipótese. Agora, como digo, isto é um estudo sumário que se fez, foi a empresa ATIS que fez este projeto, e aí vamos ter que depois entrar em negociações, muito provavelmente, quer com as Infraestruturas de Portugal, que é quem gera a rede, quer com a CP, que tem a concessão do serviço público. Dr. Rui Moreira, este desafio questionado pelo José Mendes é viável? Ou também estamos no domínio de coisas que vocês não conseguem fazer? Não, há coisas que nós fazemos e temos feito algumas experiências com alguns dos agentes de distribuição que conhecemos melhor. Vou dar um exemplo, a questão da Superboc, que distribui cerveja na cidade, basicamente em lojas, em bares, em restaurantes, no centro histórico e tudo mais. Temos feito aí algumas experiências e tem sido um parceiro muito interessante na experimentação. Nós implementamos agora, por exemplo, umas zonas de acesso limitado, em zonas de trânsito controlado, em que esses veículos, tal como os táxis ou veículos individuais autorizados, podem entrar, mas têm um tempo para permanecer aí, limitado. Durante esse tempo praticamente não pagam, portanto o dístico funciona automaticamente. Depois, se fica mais do que um determinado tempo, ele é penalizado por isso. Isso, por exemplo, foi uma experiência que já está a funcionar, nomeadamente na Ribeira, se forem lá. Portanto, hoje em dia chegam à Ribeira, já não encontram os carros estacionados. Aquilo tem, no fundo, um acesso inteligente que já permite controlar isso, e essas experiências de mobilidade com um operador nacional, digamos, típico da cidade e que distribui muito na cidade. Temos feito várias experiências, porque é através da experiência que nós vamos perceber como é que podemos resolver os problemas. Uma outra coisa que estamos a fazer nós estamos a lançar novas concessões de estacionamento, os parques de estacionamento. As concessões chegaram basicamente todas elas ao fim. Muitas delas eram concessões que foram lançadas por ocasião da Porto 2001, e nas novas concessões que estamos a fazer, mas também nos parques que operamos nós próprios. Nós temos 2 modelos, temos o modelo dual, estamos também a alocar uma parte significativa desses parques de estacionamento para estes cacifros. Temos vindo também a falar com outros operadores e com outros operadores internacionais e alguns nacionais, Torrestir e tudo mais, no sentido de perceber como é que podemos maximizar a utilização dos veículos no sentido daquilo que o Zé Mendes está a falar. Ou seja, como é que podemos incrementar a não terem viagens em vazio. Eu já não estou de acordo contra o Zé Mendes quanto à questão do e-commerce ser vantajoso do ponto de vista do planeta. Eu acho que o e-commerce tem um problema terrível, e principalmente, se quiserem, os black restaurants, como há hoje em Londres, que são edifícios com cozinhas que têm McDonald's e não sei quantos, e todas as marcas possíveis e imaginárias, e depois tudo aquilo é distribuído, tal como os supermercados de luz apagada. Porque é que não me parece que seja bom? Porque objetivamente muda a vivência das cidades. E portanto, aqui, como eu vejo sempre a sustentabilidade associada também a vários fatores, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental, aquilo que corremos o risco é das cidades deixarem de ter aquilo que a Jane Jacobs definia como o principal fator de segurança de uma cidade, que é o quê? É as pessoas que têm montras, que têm portas para a rua, que circulam. Nós somos os nossos principais defensores. Uma cidade em que nós deixamos de ir à padaria
ou deixamos de ir fazer uma compra qualquer, é uma cidade que acaba por ser insustentável de outro ponto de vista. Não é sobre a sustentabilidade ambiental que concordo, mas acho que as cidades têm que ter muito cuidado relativamente ao e-commerce. Esta é também uma matéria que tem sido muito, muito discutida. Quem quiser ler alguma coisa sobre o assunto, leiam Jane Jacobs, que nos ensina muito o risco de nós fazermos uma cidade demasiadamente inteligente, a cidade por contrapartida, a cidade do Corbusier, que é tudo muito bonito, mas não é habitável, porque em determinada altura não se vê ninguém. Acaba por ser uma cidade de plâncton e não uma cidade de peixe, se nós queremos uma cidade de peixe. Doutor Ricardo. Estas são questões que nós naturalmente também partilhamos, estas preocupações, nomeadamente esta questão da micrologística. Nós temos, no caso de Braga, uma realidade muito particular, que é praticamente todo o nosso centro histórico, uma zona pedonalizada, mas com grande atividade comercial, o que obviamente cria também muitos desafios para esta integração dos sistemas de abastecimento, das cadeias logísticas também associadas, e que está regulada de forma também bastante apertada, porque a nossa primeira prioridade é, obviamente, garantir a segurança dos próprios peões, e já nos bastam os conflitos que vão existindo por algumas indefinições do quadro legal em matéria de outros modos suaves, como as bicicletas e as trotinetes, também na circulação nessas artérias. Mas obviamente, essa questão da micrologística é muito importante e que também temos trabalhado com diversos operadores, através, nomeadamente, da Aplog, para integrar respostas que possam utilizar até algumas valências comuns. Nós temos, no caso de Braga, também a antiga central de caminhonagem, o nosso centro coordenador de transportes, onde nós, além do transporte de passageiros, estamos também a integrar algumas soluções de articulação com a logística e com algumas delas com este tipo de buy and collect que hoje em dia está bastante disseminado. O CTT tem vários projetos nessa área, mas há vários outros operadores que também o estão a fazer e, inclusivamente, eu posso atestar esta dúvida que há pouco o engenheiro Vítor levantava relativamente à conciliação do frio e porque nós, por exemplo, no nosso mercado municipal temos precisamente esse sistema em que as pessoas podem comprar remotamente e depois irem levantar diretamente aos cacifros climatizados onde podem guardar os seus bens perecíveis. Isso é, obviamente, hoje também uma solução muito disseminada. Uma última nota, porque foi também aqui bastante discutida, esta questão da integração é um elemento crucial em termos de usabilidade dos sistemas de transporte, a integração dos sistemas de bilhética. Nós, no âmbito da tal Autoridade Intermunicipal de Transporte, estamos a trabalhar nesse sistema, mas estamos a fazê-lo também conciliando acima do Cávado com acima do Ave, onde estão os outros concelhos do quadrilátero, e obviamente que seria muito importante podermos ter soluções que integrassem também a própria ferrovia e a CP, porque hoje muitas das pessoas chegam do comboio do Porto ao centro da cidade de Braga, querem depois usar um autocarro e vice-versa, e isso obviamente é muito importante garantir essa articulação dos próprios sistemas de bilhética e depois da informação ao utilizador. Há bocadinho eu via também a questão dos próprios sistemas tecnológicos disponíveis, é um bocadinho estranho para muitos de nós que viajam muito, nós a qualquer local que vamos imediatamente a uma aplicação, nem que seja o Google Maps, ver quais são as linhas dedicadas e tem lá toda a informação integrada do sistema de transporte municipal, da linha de comboio, do autocarro, enfim, do que seja. Aqui isso não é tão frequente e obviamente que é uma barreira também para a utilização dos sistemas de transportes públicos. Vamos então a mais umas questões da audiência. Eu sei que há pelo menos duas, portanto temos aqui o centro. O meu nome é David Fraser, sou estudante a tempo inteiro de uma área um pouco relacionada, portanto, de relações internacionais e não tenho experiência profissional relevante na matéria, mas, portanto, eu tenho uma pergunta que julgo que releve a todos os presentes no palco, porque é uma questão sobre as competências governativas no investimento nas infraestruturas de transportes e uma problemática que me parece que haja na ferrovia urbana, porque geralmente, quer dizer, assume-se que é a IP, que é o Ministério das Infraestruturas, que tem essa tutela e, havendo essa expectativa, um município ou uma comunidade intermunicipal, uma região num Portugal regionalizado ou descentralizado que tome essa iniciativa pode até ver-se a perder porque está a fazer o trabalho que seria da competência do Governo Central. Não sei se existe alguma discussão sobre modelos como isto se devia fazer e pronto, tive pena que não constasse alguma estratégia, alguma menção desta problemática no Plano Ferroviário Nacional, porque
por exemplo, olhando para a questão do quadrilátero, onde se vê enfim, duas linhas que acabam em ramal e mais a linha do Vale do Sousa, portanto, assim, três ramais que estão mesmo a pedir uma conexão assim radial, mas que do plano local, do plano do investimento mais prioritário do ponto de vista autárquico, não vale a pena só por si, ou que do ponto de vista do governo central, bem, se o poder local já vai fazer isso, também não vamos avançar e dizer que vamos já fazer em nome da rede alguma coisa que o poder local já estaria a pensar fazer. Enfim, não sei se existe alguma discussão sobre mecanismos políticos, jurídicos, de conseguir consertar o interesse local e a lógica de rede. Sobre a questão urbana no Algarve, mais especificamente, portanto, da ferrovia ligeira, havendo a questão da sazonalidade, parece-me que a interoperabilidade com o resto da rede seria importante, porque se no verão é preciso haver mais material circulante e depois, pronto, pode não haver procura que chegue para ter uns serviços, pronto, regulares durante a temporada baixa, ao passo que havendo ferrovia pesada, seria tanto possível o material circulante deslocar-se ou a linha servir outros propósitos durante a temporada baixa, seja as mercadorias, seja até ser usada também por oficinas ou laboratórios de engenharia como uma via segura. Mais alguma questão? Aonde? Peço desculpa, aqui. Eu, por acaso, só cheguei agora, tive cá de manhã, mas porque tive uma inauguração de uma obra, dizia hoje o engenheiro Armando Martins, ao fim de 22 anos consegui inaugurar a obra. Teve lá o José Carlos Boedas e realmente foi mesmo assim. Eu sou um cidadão, empresário, sou António Fernandes, que mais participo de casais. E aquilo que me preocupa, e eu cumprimento aqui o meu amigo querido do painel, o professor José Mendes, que é o presidente da Fundação Mestres Casais, e todos os presidentes da Câmara. Há 20 anos, eu era delegado da ICOPNE, em conjunto com o Rui Viara, que foi presidente da ICOPNE há muitos anos, do J. Gomes, o João Gomes, nosso querido amigo de Braga, por isso que já foi presidente de Braga, e mais o professor Viegas. Fomos a Salamanca, em representação na altura do governo, para ouvir o que é que os espanhóis iriam dizer de 1000 pessoas em Salamanca, no grande hotel bonito e assim. E de hoje de manhã contei isso aqui, acho que as pessoas estavam aqui presentes. Dizia o Rajoy, ustedes, Espanha já fiz não sei quantos 1000 quilómetros de ferrovia, vai fazer outros tantos, vai encomendar o dinheiro à Europa, dos 100 vai gastar 80, vai ficar com 10 para troco, outros 10 para imponderáveis, e portuguesas fazem o mesmo. E passados 20 anos, nós já andámos a discutir a bitola larga, a bitola estreita e outras coisas. Resumindo a minha intervenção, aqui a minha preocupação como empresário, como cidadão, e há dias falei com o Sr. Professor Belento Oliveira, que é o grande planeador, que nós neste momento, como sabem, não temos plano. Temos plano, mas não se fazem. Os planos que se fazem, dá-se a fazer plano do outro plano, e assim sucessivamente. Os empresários e os cidadãos e os empregados têm que pensar no futuro. Os jovens, eu tenho 68 anos, sou até presidente de uma associação dos antigos alunos, das escolas do saber fazer, do saber mandar, do saber aprender. Ontem elogiei aqui o meu caro amigo Ricardo Rio, pela ação que ele teve à Câmara de dar apoio às famílias por causa da habitação. Parabéns mais uma vez, Ricardo. Ora, o que é preciso é que este congresso técnico, há estas decisões técnicas, para os políticos, sejam eles quem for, impõem e executem, porque senão andamos mais do mesmo. Daqui a 10 anos, estamos aqui outra vez, hoje mesmo, no outro sítio, a debater este assunto. Era isso que eu queria dizer. É execução. No plano
dos técnicos, seja na saúde, seja na indústria. Para quê? Para os empresários. Porque antigamente, quando se ia uma pessoa às condições hospitalares, escolares e outras coisas mais, sabia que daqui a 5 anos era uma obra, daqui a 10 ia em execução. Agora não há esse plano a curto e médio. E, logicamente, as câmaras e os presidentes da Câmara estão com dificuldade de poder executar aquilo. Obrigado. Muito obrigada. Mais alguma questão, que será a última? Aqui na frente. Muito obrigado. José António Barros, eu estou aqui, enfim, a convite do Sr. Presidente do Congresso, irei amanhã estar no seu lugar a moderar um painel. 2 aspectos apenas. Em primeiro lugar, foi posta uma questão que me parece muito relevante, que é a questão das marés de entrada e saída das cidades. A maior maré que eu conheço é Tóquio. E Tóquio resolveu o problema deslocando horários. Ou seja, tendo vários horários de entrada para várias funções da cidade. E chegou ao ponto, mas isso só os japoneses é que fazem, da mesma forma que limpam o estádio depois do desafio de futebol, não é? Chegou ao ponto de, em cada rua, o comércio ter horas diferentes de funcionamento, o que é concertado livremente entre os comerciantes da rua. E, portanto, uns entram às 8, outros entram às 9, outros entram às 10. Ao nível público, isso é feito também nos serviços essenciais. Esta questão foi levantada, penso que foi pelos eventos, não foi? Não, mas não ouvi, digamos, debate e gostaria muito que houvesse, digamos, uma reflexão sobre esta questão. Não seria possível também começar a desfasar a entrada em funcionamento dos diversos serviços dentro de uma cidade? Segunda questão. De tudo que eu tenho lido, os 2 modos de transporte, BRT e LVT, são praticamente concorrentes. Tem sido apontado até agora a LVT a grande vantagem da descarbonização, é elétrico, portanto não polui, mas neste momento o BRT tem o hidrogênio à disposição. O hidrogênio é uma realidade neste momento. Eu estou ligado aos gases do ar há mais de 20 anos, portanto conheço muito bem o problema, e lá fora, já em muitas cidades, isso está a ser uma realidade. E neste tipo de transportes o hidrogênio é particularmente fácil. O hidrogênio tem um problema grande, que é a rede de distribuição, mas numa empresa de BRT basta que haja depósitos de reabastecimento ponto a ponto, digamos assim. Eu gostava também de deixar esta questão, porque, sendo um modo de implementação mais rápida, sendo de custo menor e concorrendo em termos de velocidade e de capacidade com o metro de superfície, até agora era-lhe apontada a questão da poluição, neste momento com o hidrogênio deixa de ter esse contra. Eu queria deixar esta questão também aos membros do painel. Muito obrigado. Sim, senhora, muito obrigada. Voltamos então aqui. Doutor. A questão que o engenheiro José António Barros levanta é muito relevante. De facto, as BRT transformaram-se subitamente em instrumentos altamente competitivos. E posso dizer que a BRT que vai ser construída agora na cidade do Porto, vamos iniciar a obra, não estamos a falar daqui a 5 anos, a obra vai se iniciar ainda este ano, portanto até ao Natal nós já estamos a montar estaleiros, vai ser montada uma BRT que vai ligar a Casa da Música, por um lado à Foz e por outro lado a Matosinhos Sul, em Y. Todo o transporte vai ser feito em veículos movidos a hidrogênio, que vai ser produzido por nós. Numa das antigas centrais de recolha dos autocarros, nós vamos, através de painéis fotovoltaicos, produzir hidrogênio que vamos depois injetar naqueles veículos e, portanto, aqueles veículos vão largar umas pingas de água. Ficamos ainda com a possibilidade de ter uma capacidade de hidrogênio para outros veículos pesados que, sustentavelmente, comecem a necessitar ou a poder operar com hidrogênio produzido localmente. Portanto, de facto, quando nós comparamos métodos, eu acho que a BRT se transformou num fator altamente competitivo relativamente a qualquer outro modo de transporte, tendo a vantagem de andar em rodado convencional e, portanto, a adaptação daquilo que é hoje o espaço ocupado pelo transporte individual pode muito rapidamente ser capturado por estes veículos. Para quem não sabem, lembram-se dos trolleys, é a mesma coisa com o trolley, só que não precisa de estar ligado a uma catenária. E, portanto, é no fundo um autocarro, mas que circula a hidrogênio. Isto vai obrigar a repensar, e em termos, por exemplo, da área metropolitana do Porto, em alguns trajetos. Vamos lá ver,
o ministro Matos Fernandes, quando implementou esta última fase de desenvolvimento da Metro do Porto, conseguiu um consenso importante a nível dos autarcas da área metropolitana, porque qualquer autarca quer ter um metro. Antigamente queria-se ter um coreto, uma igreja, uma capela, e agora quer ter uma linha de metro. E conseguiu-se um consenso importante, que foi dar prioridade às linhas de acordo com uma análise custo-benefício, ou seja, com base no que é o investimento e a estimativa de procura. E foi curioso que se conseguiu que esse pressuposto de prioridades fosse estipulado. E as linhas que estão a ser construídas neste momento são aquelas que têm maior procura. Mas, logicamente, há muitos outros municípios que precisam, não é querem, necessitam mesmo de meios de transporte. Eu acho que a BRT para esses municípios vai ser muito importante, até porque, se recordam, quando as BRTs foram inventadas, chamavam-lhes pré-metro. O que é que diziam? Diziam, primeiro constrói-se uma BRT, a BRT vai justificar uma procura, essa procura vai ser criada e depois vai justificar uma oferta de metro. Pode ser, quiçá, que estas BRT sejam de tal maneira eficientes e muito mais baratas, naturalmente, que o metro, estamos a falar de investimentos 10, 15 vezes mais barato, como calculo, no caso de existirem vias, que no futuro nós tínhamos muito menos metro, aliás, não tínhamos metro de superfície, tínhamos este tipo de equipamento, e os metros em túnel cada vez mais vão ser apenas para eixos em que haja uma muito grande procura. Portanto, nós estamos muito entusiasmados com esta experiência, é um aspecto que deixava aqui, bem sei que não é ferroviário, mas é um tema que nos interessa muito e vamos ver como é que funciona. Temos uma forte expectativa que funcione bem, até porque os veículos têm uma autonomia que lhes permite operar durante provavelmente qualquer coisa como 16 horas, o que lhes permite depois tranquilamente irem a um posto de carregamento durante 6 horas, fazendo uma hora de trajeto para cada lado e, portanto, nós acreditamos que vai ter uma grande eficiência. A autonomia dos veículos a hidrogênio é maior comparadamente do que dos autocarros elétricos que nós temos vindo a adquirir. Tem ainda esta vantagem. Portanto, e a autonomia hoje nas cidades é uma coisa muito importante. Um dos problemas em algumas cidades que hoje já têm todo o transporte elétrico, Shenzhen na China, por exemplo. Em Shenzhen na China, todos os autocarros, todos os táxis, é tudo elétrico. Qual é o problema? Precisam de ter autênticos estaleiros para fazer carregamento porque os autocarros não conseguem operar durante todo o dia. Sobre os horários, apenas muito rapidamente. Isso também, vamos lá ver, é muito difícil porque eu lembro-me de viver na Noruega e pensou-se fazer a alteração dos horários para evitar marés. Havia um problema, é que as pessoas queriam trabalhar e os filhos tinham que ir às escolas às mesmas horas. A compatibilização dos horários de trabalho com os horários das escolas impede muitas vezes que se façam alterações relativamente, ou seja, que façam estes horários soltos. De facto, apesar de tudo, nós continuamos a ter crianças, já há poucas, eu gostava que houvesse mais, mas para quem tem filhos, compreende-se que ir para uma cidade como o Porto, e normalmente as crianças acabam por estudar na cidade onde o pai trabalha, ou a mãe trabalha, e não onde reside, tem que haver uma compatibilização dos horários escolares com os horários, com o funcionamento normal das instituições, nomeadamente públicas. Portanto, não é fácil fazer esta diversificação. Pedia a cada um uma resposta muito breve, porque temos o Sr. Presidente da República a chegar. Eu subscrevo completamente quanto a esta questão. No BRT, o que disse do Dr. Moreira, de facto, nós no Algarve não decidimos ainda, mas muito provavelmente iniciar-se-á para um BRT, porque o investimento é muito menor e, face a estas questões de procura que nós temos, muito provavelmente será essa a solução, mas isso só o estudo que vier a seguir é que poderá decidir. Doutor Ricardo, muito breve. Só respondendo diretamente à questão do David Fraser sobre a questão dos poderes locais versus as nacionais a fazerem um estudo, eu acho que o que é verdadeiramente relevante é que se faça o estudo. E, por exemplo, no caso dos investimentos, no caso do quadrilátero urbano, houve durante muitos anos um retardar das condições para que o estudo técnico e de viabilidade económica pudesse ser realizado. O que me parece também uma grande dificuldade e contribui para a tal inércia que há bocadinho discutíamos, é que costuma-se dizer que quando se quer 3 opiniões, contrata-se 2 advogados. Hoje em dia, isso está a estender-se também para os engenheiros e as soluções técnicas são de tal forma discutidas que não se consegue chegar a um consenso para depois
podermos tomar a decisão política sobre a concretização ou não dos investimentos. Engenheiro Vitor, brevemente. Só uma coisa, porque é que o BRT é pré-metro? Por uma razão muito simples. Todos os transportes são definidos em função das suas capacidades. O pré-metro são veículos que levam 50, 60 pessoas, o metro ligeiro leva 250, 300 pessoas, um metro pesado 1000, um comboio da CP 1500, portanto tudo isto tem a ver com uma relação com as capacidades e com as necessidades da procura. Portanto, é pré-metro porque se a procura o justificar, amanhã justificar um metro. Pronto, quero agradecer a todos do painel, também à audiência, aos serviços técnicos de apoio e damos por encerrada esta sessão e a organização anunciará a presença do Presidente da República.